da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu achastes mentirosos. E sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Eu já falei e vou repetir. Por isso que eu coloquei o nosso tema, o seguinte: Éfeso, a igreja incansável, porque o próprio Jesus está dizendo, trabalhasse pelo meu nome e não te cansaste. Então é uma igreja incansável, porém traumatizada. Tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Ninguém deixa de amar a não ser por traumas, né? Daqui a pouco a gente chega aqui. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Compartilha aí, Fábio Augusto, o presbítero Fábio Augusto. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Gente, que texto poderoso, que mensagem poderosíssima e tão atual é essa que está aqui em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu noto que a palavra de Deus é muito atual. Já dizia um grande pregador que a palavra de Deus é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a cidade de Éfeso rapidamente e logo após nós já entraremos no contexto da igreja. Éfeso, essa igreja incansável, porém traumatizada, logicamente estava situada, geograficamente localizada ali na cidade chamada de Éfeso. E a cidade de Éfeso era a principal metrópole da Ásia Menor. Éfeso era a maior e a mais rica cidade da Ásia Menor. Alguns estudiosos dizem que a cidade de Éfeso era tão grande que tinha cerca de 300 mil habitantes. Alguns outros eu já ouvi falar também, afirmarem que essa cidade tinha cerca de 500 mil, ou seja, meio milhão de habitantes. Muita gente mesmo. Uma das curiosidades dessa cidade, a gente precisa ser bem breve, né, para que a gente entre mais no contexto da aplicação dessa mensagem aqui, mas a gente não pode passar em branco sobre a cidade, sobre a geografia onde a igreja estava, é que essa cidade era tão suntuosa, tão poderosa, era uma cidade tão grande, que eles construíram um teatro, e esse teatro tinha capacidade para cerca de 24 mil pessoas sentadas. Então era uma cidade gigante, era uma cidade que fervilhava de gente ali. Para você ter um exemplo, para você ter uma ideia de quão importante era Éfeso para a Ásia, principalmente para a Ásia Menor ali, todo mundo que viajava para algum lugar da Ásia tinha que entrar em Éfeso. Éfeso era uma entrada obrigatória, porque ela possuía o mais importante porto da Ásia Menor. Éfeso, inclusive, eu me lembro agora que Ignácio, bispo de Antioquia, que foi discípulo de João, segundo Orígenes fala que o bispo da Antioquia, lá da Síria, Inácio foi discípulo de João, e esse bispo foi discípulo de João, né? Inácio, segundo o comentário de Orígenes, foi discípulo de João, e ele foi bispo lá na Antioquia, na Síria. E Orígenes, falando sobre isso, né, afirma que Inácio teve um contato pessoal e foi discipulado por João. E esse Inácio chega a falar o seguinte, aliás, Inácio chega a falar o seguinte sobre Éfeso. Ele diz que Éfeso é a porta dos mártires, porque muitos dos mártires
mais tarde, né, foram capturados na Ásia e levados para Roma para serem lançados aos leões. Então, por que Inácio fala isso? Porque quando muitos discípulos foram capturados ali na região da Ásia, eles iam até Éfeso, e de Éfeso, desse porto, eles eram enviados para Roma para serem lançados nas covas dos leões. E por isso Inácio, esse bispo de Antioquia que foi discípulo de João, rebatiza a cidade de Éfeso, dando o nome a ela de a Porta dos Mártires, porque completamente todos os mártires que eram enviados a Roma passavam ali pela cidade de Éfeso, propriamente ali pelo porto de Éfeso. E uma outra curiosidade acerca dessa cidade é o seguinte: vocês sabem que era o centro do culto a Diana. Eu vou ler rapidinho aqui, senão me falha a memória, que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 35, a gente vai ver aqui, ó, que Éfeso era guardião, cidade guardiã. 19:35. 19:35. Olha o que é que diz. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Varões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é guardadora do templo da deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Então veja só, era ali o nicho, era ali o ninho, era ali o reduto do próprio Satanás através dessa entidade maligna chamada Diana, ao qual era adorado. A cidade era muito suntuosa, como a gente já citou. Uma das curiosidades também que a gente pode lembrar é o templo da própria deusa Diana, que era um templo gigantesco. Esse templo foi construído por um arquiteto chamado Quercifrão. Se não me falha a memória, esse é o nome do cara, Quercifrão. E esse cara era um arquiteto cretense. No século 6 a.C., ele construiu esse templo lá. Só para você ter uma noção da magnitude desse templo, eram 127 colunas, cada uma com uma altura de cerca de 20 metros. Todas elas, as 127 colunas, cada uma tem uma altura de 20 metros. Então esse templo, ele era tão suntuoso, tão gigante, tão grande, tão pomposo, que foi eleito como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas é o seguinte, meu amigo, com a chegada de Paulo a Éfeso, esse templo aí ficou o que restou, na verdade, desse templo, né? Porque houve uma guerra e arrebentaram com esse templo. Mas enfim, vamos voltar para cá. Quando Paulo chega, com a chegada de Paulo nessa cidade aí, o templo da deusa Diana, a adoração ficou comprometida, porque Paulo fez um verdadeiro arregaço, se assim eu posso usar o termo. Paulo arrebentou através da pregação do Evangelho. Os adeptos da deusa Diana se sentiam envergonhados, porque a palavra de Deus começou a queimar nos corações. E eles, arrependidos, vendo a nulidade dos seus ídolos, se voltaram para o único Deus verdadeiro. Paulo praticamente quebrou essa seita lá, essa religião que invocava e adorava Diana. Agora veja só, vamos para a igreja, vamos para o que a gente quer ouvir, vamos para a igreja. É que eu tenho que falar alguma coisa sobre a cidade, é obrigatório, né? Vamos lá, vamos para o que a gente gosta agora, vamos mergulhar nisso aqui. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Olha que coisa interessante. Quando Paulo chega ali na sua segunda viagem, Paulo estabelece essa igreja, porque essa igreja foi estabelecida por Paulo. Existia ali um grupo pequeno de cristãos, e esse grupo pequeno de cristãos, eles tinham os rudimentos, né? Apenas os rudimentos. Eles eram tão pobres de informações acerca do cristianismo que nem ao menos do Espírito Santo eles tinham ouvido falar. Então existia um grupo de cristãos ali
que conheciam acerca dos rudimentos da nossa fé, mas de forma muito restrita, né? De maneira que nem acerca do Espírito Santo eles ainda tinham ouvido falar. E o apóstolo Paulo chega trazendo um esclarecimento, ensinando aquela igreja, pastoreando, discipulando aquela igreja de uma forma sensacional. Eu queria que você imaginasse o seguinte: imagine o maior teólogo do cristianismo ministrando sobre a sua vida todos os domingos. Pensa, ou nas terças-feiras, que geralmente é o culto de ensino. Era isso que existia em Éfeso. Todo domingo, ou toda terça-feira, o maior teólogo do cristianismo estava ali ministrando para aquela igreja. Então é um privilégio inenarrável, incomparável. Quando não o apóstolo Paulo, porque Paulo estabelece a igreja, mas João também pastoreou aquela igreja, e além de João e de Paulo, estiveram ali também dois grandes discípulos, né? Timóteo e Tíquico. O pastor Claudio de Andrade diz que os crentes da igreja de Éfeso tinham um conhecimento tão grande que era equivalente a um pós-doutorado em teologia. Então veja só, quando eles não escutavam Paulo no domingo ou na terça-feira do ensino, quem que eles estavam ouvindo? Eles estavam ouvindo a homilia de João, estavam ouvindo as pregações de João, eles estavam ouvindo os testemunhos de João. Agora imagina você ser ministrado pelo apóstolo Paulo. Já imaginou a profundidade da mensagem? Você já imaginou agora olha aqui, tá caindo de novo a internet, ó. Só Jesus, hein? Então, mas você já imaginou? Você já imaginou agora o apóstolo João contando os testemunhos dele, da sua vivência com o próprio Jesus Cristo? Essa era a igreja de Éfeso aos domingos, às terças-feiras, né? Na Quinta da Vitória. Com certeza não tinha esse nome de culto lá, mas eu estou falando isso só para você contextualizar aí. Então veja só, quando não era João, quando não era Paulo pregando, era Timóteo ou Tíquico. Então eles tinham um conhecimento tão profundo das Escrituras, essa igreja ela era tão bem instruída, era tão bem ensinada, que os falsos apóstolos, aqueles que usavam falsas credenciais, que queriam ter para si uma autoridade, né, constituída por si mesmo, aqueles que se auto-intitulavam apóstolos, quando eles chegavam na igreja de Éfeso, eles eram rapidamente identificados como falsos apóstolos. Por quê? Porque eles tinham capacidade teológica o suficiente para sabatinar. Eles eram tão capacitados que sabatinavam, ou seja, eles iam para o combate de informações. Eles iam dentro da doutrina bíblica discutir acerca do cristianismo, discutir acerca daquilo que os falsos apóstolos estavam dizendo que tinham conhecimento. Então eles faziam uma sabatina. Mas a problemática dessa igreja é que já não tinha mais o amor. O amor já não era mais lembrado. O amor que nos seus esponsais eles consagraram ao Cordeiro de Deus. Esponsais são as promessas feitas do noivo para a noiva e da noiva para o noivo, e vice-versa. Então essas promessas já haviam sido esquecidas. Então, eu vou desativar aqui um pouco os comentários. Daqui a pouco vai voltar os comentários para vocês fazerem perguntas, tá bom? Mas olha só que interessante. Quem é o anjo? Porque o texto diz assim, ó: escreve ao anjo da igreja. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Primeiro, quem é o anjo? Tem muita teoria dizendo aí que o anjo é um anjo,
né, o ser celestial, que é um guardião para cada igreja. É um anjo, como se fosse um anjo da guarda para cada igreja, mas na verdade não é. O texto se refere especificamente ao pastor da igreja de Éfeso. Essa palavra anjo no grego essa palavra anjo no grego é na verdade mensageiro, significa mensageiro. Então quem que é o mensageiro da igreja? O mensageiro da igreja é o pastor dela. Você pode ver aí no capítulo 1, se você tiver com a Bíblia, você vai ver que quem vai ficar responsável pela mensagem para chegar na igreja é o pastor. Por quê? Porque o pastor, ele é o mensageiro da igreja. Veja só, eu já reativei os comentários aí. Veja só, olha o que acontece. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então a revelação é de Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus lhe deu. Então a revelação veio de Deus para Jesus para mostrar aos seus servos. Mas foi enviada pelo anjo, o anjo notificou a João, e João notificou aos pastores e os pastores à igreja. Então veja que existe aí uma hierarquia, existe aí um sistema montado pelo próprio Deus para que a mensagem chegue à igreja. A mensagem vem de Deus até Cristo. De Cristo, o anjo, que é o mensageiro, né? O mensageiro passa para João, o apóstolo, e o apóstolo João passa para os 7 pastores. E os 7 pastores, consequentemente, para as 7 igrejas. Então, esse anjo aqui escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, está dizendo, escreve ao pastor, ao mensageiro de Éfeso. Então é incoerente essa tese que é sustentada por alguns teólogos de que havia um anjo guardião. Não, o anjo já enviou a João, e João agora manda enviar aos 7 pastores, tá bom? Então o anjo é o pastor da igreja, é o mensageiro da igreja. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então veja só, o ministro, o pastor, ele é o mensageiro de Deus para a igreja, é ele quem tem a obrigação de alimentar a igreja, até porque a palavra pastor significa alimentador. Sabe, irmãos, e eu ando Brasil afora, e eu fico muito alegre quando eu vejo igrejas que são sustentadas com um verdadeiro maná espiritual. Embora eu venha contar a dedo essas igrejas. Existem igrejas por aí que as multidões frequentam o templo meramente pela religiosidade, pelo costume, entendeu? Mas não existe um alimento sólido. E todo pastor ele tem a obrigação de ser um pregador, de ser um ensinador, né? De ensinar os rudimentos, a doutrina. A igreja não pode viver de congresso em congresso. Você sabe que tem igreja por aí que só vive de evento e evento, de evento e evento. Se não fizer evento, o povo não vai. Se não fizer evento, o povo reclama. Por quê? Porque no seu cotidiano, no seu dia a dia, a igreja não é alimentada. E é por isso que tem essa confusão aí, Brasil afora. Eu louvo a Deus porque ainda existem pastores sérios que doam do seu tempo, da sua vida, para a leitura, para a meditação da palavra, para que assim possam alimentar a igreja. É por isso que o apóstolo Pedro, no capítulo 6, lá de Atos dos Apóstolos, ele vai dizer o seguinte: nós, porém, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Entendeu? Porque pastor tem que ser o alimentador do rebanho. Quem tem que alimentar o rebanho é o pastor. Quando vem um pregador de fora, esse pregador vem trazer uma sobremesa. Você já entendeu? Porque a igreja está alimentada. O pregador vem trazer uma sobremesa, vem trazer um alimento, mas que não é o alimento cotidiano, porque o alimento cotidiano ficou especificamente para o pastor da igreja. Por isso que o texto lá da carta aos Gálatas vai dizer o seguinte: aquele que é instruído, que reparta dos seus bens com aquele que o instrui. Está falando especificamente com o pastor da igreja. O pastor da igreja precisa ser bem amparado, mas para que ele é bem amparado? Para que ele recebe um bom salário? Para quê?
para que ele dedique tempo às Escrituras Sagradas e para que, através desse tempo dedicado, ele tenha mensagem fervorosa e assim alimente a igreja para que a igreja não creia e não se enverede pelo caminho das heresias e do modismo. É por isso, aqui está o retrato dessa bandalheira de falsos apóstolos, de falsos pastores, de homens e mulheres que andam aí à frente dos rebanhos, né, conduzindo o povo para um abismo, através de mensagens fraudulentas, através de um alimento pernicioso. Então a gente precisa ter muito cuidado e lembrar dessa verdade aqui. Isto diz aquele que na sua destra tem as 7 estrelas. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então veja só, Jesus está falando o seguinte: eu tenho um controle das igrejas, porque eu estou presente nelas, mas também estou andando entre elas. E note uma coisa aqui, nós perdemos o senso da noção da presença de Jesus no culto. Nós não temos mais essa consciência. Você pode notar que não existe mais uma reverência. Nós não conseguimos encontrar uma reverência verdadeira na grande, infelizmente, em muitas igrejas. Em muitas igrejas. Uma irreverência terrível no momento da palavra, no cultuar, e muitas vezes a irreverência vem do púlpito, né? Eu não estou falando, irmãos, aqui dos obreiros que caminham, que às vezes tem que gesticular, tem que falar alguma coisa, mas deve ter uma ponderação, porque uma igreja que o pastor usa tempo para ensinar o diácono, para ensinar o presbitério como deve se portar no culto e como deve trabalhar para que o culto tenha um bom andamento, essa igreja não vai estar com irreverência, essa igreja vai ser igreja reverente, né? A mocidade é reverente, círculo de oração é reverente. Independente se tem ciclo de oração, mocidade ou esse tipo de órgão, né? De órgão na igreja. Tem igreja que não trabalha com esses departamentos, né? Mas a igreja é reverente, a igreja cultua de verdade. E nós perdemos essa noção, mas o texto está dizendo o seguinte, o texto está dizendo que Jesus está no meio dessa igreja. O texto diz, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então Jesus está presente na igreja. Jesus caminha na igreja. E nós perdemos, meus irmãos, a noção da importância da reverência. Hoje muitas pessoas estão dentro do templo por estar. Vão aos cultos por ir. Meramente para cumprir uma agenda religiosa. Mas o texto diz que Jesus está no meio da igreja. Ele requer reverência nesse ambiente. Uma outra coisa interessante é que os pastores são 7 estrelas. 7 pastores, 7 estrelas. Então todo ministro é semelhante a uma estrela. Estrela tem que ter o quê? Brilho. Porque se Cristo está em nós, nós precisamos ter o brilho. Então veja só, um pastor que não brilha, que não tem um brilho, você consegue entender o que eu estou falando? Nada mais ele está sofrendo do que a ausência de Cristo na sua vida, porque o pastor que tem Cristo na sua vida, ele tem o brilho verdadeiro do Espírito Santo na sua vida. Agora, nesses 7 pastores, nesses 7 anjos, nessas 7 estrelas, a diferença na intensidade do brilho de cada um. Isso aqui eu tenho uma convicção, porque inclusive existem igrejas aqui, só existe uma igreja que não foi repreendida, tá? Nessas 7 igrejas existe uma que não foi repreendida e uma que não foi elogiada, tá? Então existem 6 igrejas que foram repreendidas, porém 5 dessas que foram repreendidas, todas elas também foram elogiadas. Apenas uma não foi repreendida e foi elogiada, e apenas uma que não foi elogiada e só foi repreendida, que foi Laodiceia, e a que não foi repreendida foi Filadélfia. Então veja só, a diferença na intensidade. Nós precisamos ter o brilho de Deus na nossa vida. Nós, como os ministros do Evangelho, precisamos ser luz. A palavra do Senhor, né?
diz que eu sou luz, que eu sou sal, e eu como ministro devo ter esse brilho intenso. Esse brilho não pode esmorecer, esse brilho não pode ir se apagando aos poucos. Por isso que Jesus está falando, olha, se vocês não se arrependerem, eu vou tirar o castiçal de vocês. Vou apagar esse brilho. Vocês vão ser removidos. Você está entendendo? Porque para estar no castiçal tem que brilhar. Tem que ter o brilho do Espírito Santo. Olha o que o texto vai falar aqui. No meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho. O original, a palavra original que João usa aqui no grego, eu sei as tuas obras, é justamente do sentido de eu prescrutei as tuas obras, eu examinei as tuas obras. Porque só Deus pode examinar aquilo que nós fazemos. Só Deus pode saber a real intenção daquilo que nós fazemos. Então Deus está falando para o pastor da igreja de Éfeso, eu examinei o que você fez. Eu consigo discernir o que você está fazendo. É isso que Jesus está dizendo para o pastor da igreja de Éfeso. E o teu trabalho, eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência. Vou parar aqui para você entender algo tremendo. Essa palavra aqui, kapos, trabalho aqui ó, o teu trabalho, no grego é kapos. E kapos nada mais é do que a exaustão do ser humano. Ou seja, é um trabalho tão exaustivo ao ponto da pessoa estar prestes a morrer de tanto trabalhar. É um esforço sobrenatural. Esse pastor aqui já estava à beira, já estava ultrapassando a barreira da autoimolação, ou seja, ele estava disposto a trabalhar até a morte pela igreja, pela obra de Deus. Veja que profundidade as palavras de Jesus direcionadas a esse pastor. Jesus está dizendo, eu conheço as tuas obras, eu sei do teu trabalho, o teu trabalho é sacrificante, o teu trabalho é tão intenso ao ponto de você gastar todas as suas energias e estar prestes a morrer de tanta fadiga. E a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Eu também notei aqui essa palavra no hebraico, no grego, desculpe, é kakos. E kakos, essa palavra é aplicada para alguém terrivelmente maligno. Você consegue entender? Alguém que é destruidor, alguém que... E essa igreja de Éfeso, ela trabalhava, a igreja de Éfeso está lidando aqui com esses maus, malignamente destruidores, malignamente terrivelmente malignos, né? A igreja de Éfeso estava lidando com a seguinte situação. Além deles debaterem, além deles se esbarrarem, além deles combaterem um ser invisível, que é as hostes da maldade, o próprio diabo, Éfeso também tinha que lidar com uma sociedade, com um problema com um problema sociológico. A sociedade de Éfeso era altamente corrompida, promíscua, né? Herdaram ali uma cultura terrível. E Jesus estava se referindo a esse problema, porque Jesus consegue, meus irmãos, entender a dificuldade que nós enfrentamos e o contexto que nos envolve. Você não se iluda. Jesus tem noção da luta que você passa para renunciar ao que é necessário. Jesus tem noção do que você passa para poder permanecer firme nos caminhos do Senhor. Jesus tem essa noção. Então, sociologicamente, Éfeso era uma terrível batalha, né? Porque a cultura maligna, depravada, estava sobre a vida dos moradores, dos efésios, né? E contrapartida o mundo espiritual. Por isso que Jesus está falando, não pode sofrer
os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu achastes mentirosos. É justamente isso aqui que eu me refiro acerca da sabatina. Jesus está falando o seguinte, olha, para congregar em Éfeso, o que é que o grupo de obreiros de Éfeso fazia na direção de um pastor sensacional? Vamos dar uma pausa aqui e abrir o parênteses. O pastor atual de Éfeso era um pastor incomparável. Por quê? Eu vou dizer uma curiosidade a você. O tempo, o intervalo, o interregno de tempo entre a epístola do apóstolo Paulo até essa carta aqui, que está no livro do Apocalipse, é de 30 anos. Então já não era Paulo, já não era o apóstolo João, já não era Timóteo e não era Tíquico. Quem estava pastoreando agora aqui era alguém que a Bíblia não menciona o nome, mas o cara era poderoso no conhecimento das Escrituras. Possivelmente foi instruído por Paulo, né? E discipulado também por João, pastores que passaram por lá. Eu acredito que sim, porque mesmo não sendo Paulo, não sendo João, esse camarada aqui, ele dá conta da igreja teologicamente. O camarada era muito bom de Bíblia. Você não vê aqui nenhum questionamento acerca do contexto teológico. A igreja de Éfeso era uma igreja teologicamente poderosa por excelência. Você vê que eles se organizavam e se chegasse ali alguém reivindicando, né, a sua autoridade apostólica, dizendo, olha, eu sou um ministro, é o que acontece muito hoje. Olha, eu sou pastor, estou aqui com a carteira da convenção e tal, eu sou isso, eu sou aquilo. Tá, mas vamos lá, senta aqui. Vamos fazer uma sabatina com esse cidadão. Vamos perguntar acerca da cristologia, pneumologia, né? Paractologia. Vamos aqui falar sobre as epístolas pastorais com você. Vamos aqui falar acerca um pouco do Antigo Testamento, das alianças que foram firmadas. Ou seja, existia uma prova verbal, oral, era sabatinado. E era justamente por conta disso que a igreja de Éfeso, com os seus obreiros e o pastor, era justamente por isso que eles detectavam, que eles descobriam que aquelas credenciais eram fraudulentas. Que aquilo que os falsos apóstolos reivindicavam, autoridades que eles exigiam, era uma autoridade que eles não mereciam, porque só merece ter autoridade quem tem conhecimento. Eu vou repetir, só merece ter autoridade quem tem conhecimento. E hoje, meu irmão, tem muita gente que só usurpa a igreja, que só come da lã, só arrebenta a igreja e não tem conhecimento, usufrui de uma autoridade que não merece. Eu vou ser sincero, irmão, eu me assusto quando eu chego em alguns lugares aí, você vai ver o camarada não serve nem para dar um culto de ensino. Sangue de Jesus tem poder. Eu dou glórias a Deus que existem ainda alguns pastores preocupados com isso. Eu não sei se ele está online conosco aí, mas uma das pessoas que eu tenho um respeito gigantesco é o pastor Renato Amaral, ali da Igreja Assembleia de Deus Paz de Barro, em Guarulhos. É um pastor que eu sou sincero, enquanto ele pastoreou aquela igreja lá, e ele continua pastoreando, mas teve uma época que ele foi pastorear lá em Alagoas, uma das suas congregações, mas eu lembro que eu saía lá de Campo Limpo Paulista para ir ouvi-lo. Você está entendendo? Porque ele tem compromisso com o ensino. E se tem alguém que conhece ele, conhece a igreja do pastor Renato, sabe do que eu estou falando. Toda terça-feira ele está lá, ensinando a igreja. Você entende, irmãos? Então, quando a igreja é ensinada pelo pastor, ela tem, por si só, o entendimento de discernir o que vem do altar, o que vem de pregadores que ali passam. Por isso que tem gente desmantelada, passa um pregador que vem lá do outro mundo e o camarada solta uma coisa lá no púlpito que o pastor tem que passar 3, 4 meses para desfazer. Por quê? Porque não ensinou antes. Não é só pelo fato de entregar o púlpito para qualquer um, porque não ensinou antes. Porque se tivesse ensinado antes, o momento que a igreja ouvisse, a igreja já rejeitava. Então é isso que a igreja de Éfeso fazia. Sabatinava. Entendeu? Aí o texto vai dizer o seguinte: e sofrestes, e tem paciência,
e não te cansaste. Olha que igreja poderosa. É uma igreja que não se cansava, era uma igreja atuante, era uma igreja terrivelmente atuante. Terrivelmente atuante. Mas o 4 diz o seguinte: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois. Isso aqui chama-se a amnésia espiritual. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrepender. Então aqui é o noivo acordando a noiva e dando a ela a oportunidade dela fazer uma análise introspectiva e pedindo à noiva o seguinte: olha, você precisa se arrepender, você precisa voltar a ser quem era. É isso que Jesus está falando. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então preste muita atenção nisso aqui. O que Jesus está falando é muito sério, porque deixar fala de abandono ou de esquecimento. Então, com o passar do tempo, aquilo que era o cerne do evangelho, que é Cristo, foi ficando para trás. Você está entendendo? O amor pela obra não pode estar acima do amor que nós temos pelo dono da obra. Você consegue entender? Eu não posso amar mais a obra do que o dono da obra. Eu não posso amar mais a igreja do que amar o dono da igreja. Porque a igreja tem um dono. O dono da igreja é Cristo. E a partir do momento que eu amo mais a igreja do que o próprio Cristo, opa, peraí, tem alguma coisa errada em mim. Eu preciso amar o dono da igreja, até porque eu mesmo sendo ministro, eu sou igreja também. Você consegue entender o que eu estou falando? Não se pode amar mais as coisas do que a Deus. As obras que nós realizamos na igreja não podem ser realizadas sem o dono da igreja. Eu vou resumir tudo isso em uma frase. Tem muita gente fazendo a coisa certa da forma errada. Tem muita gente fazendo a obra de Deus sem Deus. E a igreja cresce, a igreja avança, mas o verdadeiro sentido da coisa não está funcionando. É por isso que a gente precisa entender que volume e quantidade não significa aprovação, porque isso é uma igreja que trabalha. E tudo que você faz, tudo que você dedica empenho, esforço, uma hora vai ter resposta. Então tem muita gente que trabalha, que vai, que está todo culto, pastor que investe na propaganda digital e vai ter o crescimento. Entendeu? Mas é mais inchaço que crescimento. Não é algo saudável. Por quê? Porque as coisas estão acima da verdadeira questão. A questão é Cristo. O que é que está acontecendo aqui nessa igreja de Éfeso? Eles estão empenhados nas coisas da igreja, nos cultos, nas atividades pós-cultos, na escola teológica. Está uma bênção. Mas parece que eles estão fazendo isso para dar uma resposta à sociedade. A nossa igreja está crescendo, né? A nossa igreja está crescendo. Vamos trabalhar para a igreja crescer. Vamos fazer para a igreja... Vamos... E é aquela pessoa que tem uma vida abundante dentro do templo, mas uma vida raquítica fora do templo. Fora do templo não exercita o amor. Não há uma preocupação real com aquele que não está dentro do templo. Você consegue entender? Não há uma preocupação real com a eternidade. É isso que eu quero dizer. Porque às vezes tem gente que se dedica até à obra social, mas a perspectiva está terrena. Eu vou explicar isso aqui para você entender de uma vez por todas. A igreja de Éfeso é uma igreja que trabalhava muito, incansavelmente, para poder usufruir do crescimento da igreja aqui na terra. O pastor de Éfeso é o pastor que investe muito numa igreja terrena, porque as suas perspectivas são também terrenas. Ou seja, vou trabalhar muito para que a gente possa ter uma recompensa, humanamente falando, satisfatória.
Então a essência do evangelho não é recompensa terrena, porque o apóstolo Paulo diz, se nós esperarmos em Deus apenas nesta vida, somos mais miseráveis dos homens. A perspectiva de um pastor que trabalha, a perspectiva de uma igreja que trabalha, é principalmente uma coisa: há galardão, aleluia, para nós na eternidade. Quando João vê o trono branco, que é o trono que o Senhor Jesus Cristo irá usar para julgar as obras dos salvos, aquilo ali está falando do galardão que nós iremos receber. É um galardão eterno. Não são coisas, não são recompensas temporâneas. Deus abençoe o Wesley Maia, Deus abençoe o Fábio Augusto, todos que estão aqui online conosco, Paulo Luciano, Denilson Maciel, David Lourdes. Então, gente, a gente precisa entender que o que deve nos impulsionar a trabalharmos aqui na terra é uma recompensa lá no céu. Porque, consequentemente, as coisas daqui da terra irão acontecer. Mas o pastor de Éfeso está muito focado na terra. É por isso que Jesus está dizendo para ele, lembra-te, pois, de onde caístes. Ninguém que está no chão cai. Só cai quem está em um lugar alto. Você está entendendo? Quem está em alguma posição. Então, o pastor de Éfeso estava em cima e caiu. Veio para o chão. E Jesus disse, não, a sua mente estava aqui em cima, a sua mente agora está no chão. Você precisa voltar para onde você estava. Os seus pés têm que estarem no chão, mas a sua cabeça tem que estar no alto. Lembra-te de onde caíste. Foi algo que aconteceu lá atrás. Foi algum trauma. Sabe, geralmente o que nos faz perder o sentido da eternidade, da vida cristã, dessa recompensa, é algum trauma. É alguém que lançou uma palavra contra a gente. É alguém que lançou uma palavra contra você que diz, não vai dar em nada. Pregador aí não vai dar em nada. Nunca vai pastorear a igreja. E a gente enlouquece dizendo, não, eu preciso mostrar que eu arrebento mesmo. Eu preciso mostrar que a minha igreja vai encher. Eu preciso mostrar que eu sou pregador. E a gente começa a se ocupar com as coisas, querendo resultado aqui na terra apenas. E esquecemos que o verdadeiro combustível que deve nos fazer locomover é a recompensa do céu, é a recompensa eterna. E a gente começa a trabalhar para ter uma recompensa aqui na terra, sabe? A gente começa a trabalhar, não, eu vou mostrar que agora a minha igreja vai arrebentar. Eu vou mostrar agora que essa igreja que eu estou pastoreando aqui vai ter não sei quantos mil membros. E começa aquele ativismo. É o que a igreja de Éfeso se transformou. A igreja de Éfeso se transformou numa igreja ativista. Olha que rolo. Olha que rolo que veio dar. E Jesus está dizendo, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Eu vou falar uma coisa para você aqui. Não existe segundo amor, tá? O primeiro amor e nada para Jesus é a mesma coisa. Entendeu? A minha mãe falou algo aqui interessante. O amor por Cristo não era mais fervoroso. O fervor estava na hora dos cultos, né? De repente, no momento de cultuar, houvesse aquele fervor. Mas o sentido real que impulsionava a igreja a trabalhar não era um galardão eterno, era um galardão terreno. A intenção era de ver a igreja aqui na terra crescendo, né? Tomando um volume, e isso é errado? Não. Mas esse não pode ser o sentimento primordial. Isso é algo muito perigoso. Quando a gente se preocupa demais com isso, dá problema. O Alan está falando de igreja cheia de pessoas vazias. Pois então, tu deixastes o primeiro amor. Deus está falando, Jesus está falando. Lembra-te, pois, de onde caíste. E arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente, a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Existe aqui alguns relatos de que essa igreja se arrependeu, mas eu não vou entrar nesse âmbito, né? E nós sabemos também, irmãos, aqui, vamos abrir um parênteses, daqui a pouco eu fecho esse parênteses só para falar uma coisa. Existem várias teses, tá? Acerca dessas 7 igrejas. Existem teólogos que dizem que são 7 fases que a igreja passa. Existe também uma outra tese que diz que são 7 tipos de igreja.
outros dizem que são 7 tipos de cristãos, mas na verdade eu vejo aqui uma carta endereçada para cada lugar, para cada igreja. Então eu vou me prender a isso aqui. Nada mais que isso. Vamos começar a concluir agora? Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Você lembra por que eu falo que a igreja de Éfeso era traumatizada? Porque algum trauma levou essa igreja a viver de uma forma competitiva. O camarada trabalhava tanto que estava perto de morrer de tanto trabalhar. E se não era por algo eterno, era por algum motivo. E Jesus julga esse motivo banal. Jesus está dizendo, olha, você precisa ter o verdadeiro motivo para continuar fazendo o que você está fazendo. Volta ao primeiro amor. Você lembra, antes das pessoas te desafiarem, antes das pessoas te caluniarem, antes das pessoas dizerem que você é infrutífero, antes das pessoas dizerem que você não vai dar em nada, você lembra que tudo que você fazia era única e exclusivamente para Deus? O seu sentimento ao ir à igreja, o seu sentimento ao pregar o evangelho era totalmente diferente do que é hoje? Não existe algo mais poderoso para nos impulsionar do que esse sentimento, pois é o primeiro amor. Esse é o único amor. Qualquer sentimento fora disso é recusado por Cristo. Então, Jesus disse, se você se lembrar de onde caiu, desse lugar que você estava, e se você se levantar e praticar as primeiras obras, lembra quando você começou? Pois então, aí vai estar tudo certo. Se não, eu virei a ti brevemente e tirarei do seu lugar o teu castiçal. O padrão de exigência de Deus para uma igreja que permanece é ela ter a verdadeira essência do cristianismo. Tens, porém, isto. Agora Jesus vai elogiar, mais uma vez. Que aborreces as obras do Nicolaítas, as quais eu também aborreço. Eu fui procurar ver no grego essa palavra que aborrece e é o mesmo substantivo usado para ódio. Então Jesus está dizendo assim, ó, tens, porém, isso que tu odeias aquilo que eu odeio também. Meu Deus, isso é muito forte. E o que é que Jesus odeia? As obras do Nicolaítas. Nós não temos, né, uma vasta informação acerca dos Nicolaítas. Existem pessoas aí, existe uma tese de que essa doutrina foi através de um homem chamado Nicolau, que foi um dos diáconos separados, lá em Atos, no capítulo 6. Inclusive eu vi o pastor Cláudio Honor de Andrade rejeitar essa tese pelo fato dele afirmar no próprio texto da Bíblia de que foi exigido pelo colegiado dos apóstolos que fossem separados homens de respeito, né? Deixa eu ver como é que está aqui no capítulo 6. Homens de boa reputação, lembrei. E toda a igreja escolheu. Então, se eles eram homens de boa reputação, provavelmente não foi esse Nicolau, a não ser que depois ele tenha se corrompido e gerado isso. Nós não temos nenhuma informação vasta sobre os Nicolaítas. Porém, nós temos algumas informações, e uma das principais é o seguinte, que os Nicolaítas tinham uma doutrina semelhante à de Balaão. Eles profetizavam por encomenda. Não é tão atual essa carta? E a igreja de Éfeso era uma igreja que odiava isso, porque conhecia a Bíblia. Aleluia! Meu irmão, igreja que conhece Bíblia não cai em profetada. Você está entendendo? Não engole qualquer revelação. E eu tenho moral para falar de revelação. Eu posso bater no peito em Cristo Jesus e dizer e falar sobre revelação. Porque Deus me usa nessa área. E quem me conhece desde o início do meu ministério sabe que eu dava muito mais vazão a isso do que a mensagem, né? Com o tempo a gente vai amadurecendo e vai conseguindo conciliar as coisas. De maneira que hoje, muitas vezes, eu prego 1 ou 2 horas e não dou uma revelação, a não ser a bíblica, né? Mas existem trabalhos aí, por exemplo, no final de semana agora eu preguei quase 1 hora
e depois passei uns 20 minutos. Deus me revelou um monte de coisa lá na igreja. Mas uma igreja que conhece Bíblia não come qualquer coisa. Então os nicolaítas, eles profetizavam por dinheiro, profecia agendada, né, paga. Os nicolaítas eram os verdadeiros mercadores da fé. E Jesus abominava aquilo. Eles queriam usar a igreja para arrancar dinheiro da igreja. Já era um meio muito lucrativo na época. E a igreja que tem o conhecimento da palavra conseguia discernir aquilo e rejeitar esse tipo de procedimento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então a gente vai ficando por aqui. Eu só vou explicar para vocês isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui em Isaías, nós temos no capítulo 6, deixa eu pegar rapidinho aqui para a gente encerrar. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, a gente conclui agora. Isaías capítulo 6, o versículo de número 9. Então disse ele, vais e dize a este povo, ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fiquem morador, e a terra seja assolada a todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande desamparo. Então qual é o apelo de Jesus? É para que isso não aconteça. Porque a partir do momento que a gente não dá ouvidos à voz do Espírito Santo, nós estamos atraindo para nós uma desgraça, o eminente juízo de Deus, a fúria de Deus. Porque, na verdade, Deus nos salvou, não foi do charco do lodo, do inferno, do pecado. Deus nos salvou da sua própria ira. Amém? Jesus está nos livrando da ira de Deus que virá sobre o mundo. Então, ele está pedindo isso. Ele está dizendo assim. Ele está dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Essa árvore da vida aqui fala do próprio Jesus Cristo. Não se refere aqui àquela árvore da vida que estava no Éden, né? Ele fala aqui dessa árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, não daquela que estava em uma geografia aqui na Terra. Mas isso também é um assunto muito bacana que rendia outra live. O nosso foco é sobre a igreja de Éfeso. Então, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Está falando de uma árvore que está na eternidade. Está falando de algo que nós já usufruímos, que é o poder de gozarmos de uma eternidade triunfante na presença de Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Você que me acompanha aqui pelo Instagram, um beijo no seu coração. Você que me acompanha pelo Facebook, um beijo no seu coração. Eu vou aproveitar o pouco tempo que eu tenho aqui para falar o seguinte a você. Se você de repente está como esse pastor de Éfeso, trabalha muito, investe tempo na obra de Deus, continue, faça isso. Mas não esqueça o seguinte, o que deve nos motivar a trabalhar, o que deve nos mover para crescermos em quantidade e em qualidade, não é o desejo de dar uma resposta a alguém que nos magoou, não é o desejo de dar uma resposta a alguém que nos feriu. O que deve nos motivar a caminhar, a trabalhar e a crescer no Evangelho, nada mais, nada menos do que o desejo de termos na eternidade a presença de Jesus conosco. Uma eternidade de glória. A recompensa eterna é aquilo que deve nos mover a trabalhar incansavelmente na obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu vou repetir.
Deus abençoe, pastor Ranieri. Deus abençoe a minha mãe, Cleide Costa, Cleide Marcial. Amém, meus irmãos? Eu vou repetir isso aqui mais uma vez. O que deve nos mover, pastor Nailton Gomes, o que deve nos mover para continuarmos esse trabalho exaustivo, não é o desejo de dar uma resposta a alguém que disse, olha, você não vai nunca ser um pastor de uma grande igreja. Olha, você não tem chamado. Não é isso que deve nos mover. O desejo de dar uma resposta às pessoas. Olha aí, vocês viram que eu consegui. Não. Não é apenas o desejo de dizer, olha, eu vou ser o melhor teólogo do Brasil, o cara mais sábio nas escrituras. Não, o que deve nos mover para sermos assim é o desejo de gozarmos de uma eternidade com Cristo. Se você pensa, olha, eu quero um galardão poderoso na eternidade, por isso eu vou trabalhar incansavelmente. Amém. Tenha certeza que a tua igreja, se você é um pastor, ela vai encher. E ela vai ser uma igreja de qualidade. Amém? O resto vai ser consequência desse sentimento. Tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Não esqueça que o primeiro amor é o único sentimento que Jesus aceita. Jesus não aceita nenhum outro sentimento dos nossos corações. Jesus está falando para mim e para você nessa noite o seguinte, ou eu sou o primeiro, ou eu não sou nada. Ou eu sou tudo, ou eu não sou nada. Ou eu estou em primeiro lugar no seu coração, ou eu não estou em lugar nenhum. Amém, meus queridos? Não vamos deixar que os traumas da vida nos descredenciem diante de Deus. Porque quem olhava para Éfeso era uma igreja poderosa. Quem olhava para Éfeso era uma igreja terrivelmente sábia. Mas o verdadeiro fervor transcende o pulo, o glória a Deus, o aleluia, a lágrima. O verdadeiro fervor transcende qualquer gesto de bondade. O verdadeiro fervor, ele está no desejo de uma eternidade com Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, você que me escute aí. Eu quero agradecer aqui pela vida do pessoal que está online aqui ainda, o Fábio Augusto. Olha o Brian, Deus abençoe, Brian Javier, está morando em Curitiba, grande pregador da palavra, esposo da Aline, que é cantor, o Jedson Gonçalves. Eu estou dando um tchau aqui pro pessoal que está no Instagram, daqui a pouco eu vou falar com você que está no Face aí, vou despedir de você também. A minha mãe, Cleide Costa Maciel, o pregador Alain, ali de Fernandópolis, Jonathan Melo, presbítero Jonathan, Deus abençoe. A Emanuele Marques, paz, mano, Deus abençoe você. O Givanildo, pastor Givanildo, olha só, um abraço, pastor. O Wagner Fernandes, paz, meu amigo Wagner, está terminando aqui. A Lilian, o David, a minha amiga Adriana, Luciana, Aline, Matheus, Débora, Marcílio, Deus abençoe vocês. Tá finalizando aqui, tá bom? Um abraço, fiquem na paz. Até breve. Até a próxima, terça-feira que vem, tá bom?